você, voltei. Voltei. Alô, você. Alô, você. Hoje, perceba bem, Zuc 2 vezes, né? Concurso do Pará tá chegando e eu jogo logo duro, né? Zuc 2 vezes hoje. Joga duro, né? Joga duro. Legal, então? Alô, você. Crime silente, que vem a ser o denominado crime silente. Corta pra mim, né? Crime em silêncio. Doutrina. Joga duro com os adelantes. Bomba, 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 bomba. Bomba, 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 bomba. Bomba, 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 bomba. Zuquiderno parte 3, né? Saudade. Ô, Priscila, tá sumida. A gente tá na área aí, né? Jogando duro. Você que tá sumida, né? Vamos jogar duro. Vamos lá. Convida os seus amigos, bomba, bomba, bomba. Aulão adelante, delegado Pará bombando, né? Não, os homens bomba não, os adelantes bombam, 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 bombam. Convida os seus amigos, vamos que vamos, né? Black Bill, olha lá, os Black Bills. Do penal na área. Você estuda aí e depois vem compartilhar. Exatamente, né? Exatamente. A gente está sempre estudando, eu sempre estudo, todos os dias. Não é isso? Bacana, bacana, bacana. Vamos lá então, né? Uma dica rápida que vem a ser o chamado crime silente. O que é um crime silente? Né? O que é um crime silente? Né? Hoje você está feliz. Eu estou bombando, né? Veja, as inscrições abertas lá no concurso delegado de polícia do Pará, tá certo? No aulão, né? Aulão adelante, delegado Pará, já está bombando, não é isso? Então vem aqui dar mais uma bombada, né? www.adelante.net.br www.adelante.net.br. Beleza? Lá o aulão jogar muito duro, né? De 8 às 19. O pau vai comer e é nessa pegada. Perceba bem, então. Perceba que o Tício, olha só, o Tício estava passando, né? O Tício estava passando na rua. Momento em que ele visualizou o Mévio, né, empregando arma de fogo, perceba, abordando uma vítima. O Tício observou aquilo e nada fez. E o Mévio, empregando arma de fogo, né, abordou a vítima, subtraiu bem e se evadiu do local. Perceba bem que eu tenho o que eu vou chamar, na conduta do Tício, a denominada conivência. Veja que ele presenciou o fato e nada fez. Perceba bem que ele se manteve inerte, né? Ele se manteve inerte. Eu tenho aí a conivência. Veja que ele tinha o dever de agir, sim ou não? Ele tinha o dever de agir, sim ou não? Sim ou não? Perceba que não tinha o dever de agir. Legal? Não tinha o dever de agir. Veja que ele apenas assistiu, né? Estava passando na rua, visualizou e nada fez, né? O Mévio abordando uma senhora, subtraindo o relógio, o emprego de arma de fogo e se evadiu do local. Eu tenho o que eu vou chamar de conivência, eu tenho o que eu vou chamar de participação negativa, eu tenho o que eu vou chamar de crime silente. O que é o denominado crime silente? Crime silente é a chamada participação negativa, é a chamada conivência. Bacana, o agente não responde, né? Por aquele resultado, a participação dele é negativa. Entenderam ou não? Não há que se falar na aplicabilidade do artigo 29. Quem de qualquer forma contribui para o crime responde, né, nas penas daquele crime na medida da sua culpabilidade. Eu tenho aí a teoria monista, não é isso? Não há que se falar na aplicação do 29, tá? Porque ele só presenciou, né? Ele tem o que eu vou chamar de participação negativa. Eu tenho aí o que eu vou chamar de crime silente. Não é isso? Também chamado de concurso
absolutamente negativo. Bacana? Tranquilo? Bomba, 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 bomba. O que é o crime silente? Crime silente é a participação negativa. Bacana? Crime silente é a participação negativa, né? Estão dizendo aqui, vamos gabaritar ambiental empresarial, ó. Galerinha. Rapaz, é a Tati que tá aí, a professora Tati, agora sim. Agora sim, né? Tá aí a Tati na área, a professora Tatiana vai gabaritar ambiental e empresarial, né? Ô Tatiana, eu tô falando para eles aqui, hein, Tati? Eu tô falando aqui o que vem a ser o crime silente, né? Crime silente é a participação negativa, também chamado de concurso absolutamente negativo. Então, eu posso chamar a participação a conivência, eu posso chamar de conivência, não é isso? Que eu vou chamar de participação negativa. A bateria quer acabar. Participação negativa, beleza? Concurso absolutamente negativo. Tranquilo? Legal. Agora vamos supor que o Tício, né? Vamos supor que o Tício agora fosse um policial militar e ele presenciasse ali o fato do Mévio, né, com o emprego de arma de fogo, se cair, tá? Porque a bateria acabou. Levando o celular de uma senhora. Ele olhou, né? Chama no carregador, verdade. Vou chamar no carregador. Poxa, aqui eu lembrei que eu tô com o carregador aqui. Chamei. Agora fica bem pertinho de mim aqui. Você fica meio afastado, né? Então perceba. Agora o Tício é um policial militar, não é isso? Ele presencia aquele fato, né? E nada faz, né? Verifica lá o fato e nada faz. Perceba bem que o Tício, como policial militar, ele tem um dever jurídico de agir. Não é isso? Aí você vai aplicar o artigo 13, parágrafo 2º, ele está na função de garante. Então perceba, aquele policial militar vai responder por roubo. Legal? Bacana? Sim, ele vai responder pelo resultado. O resultado não foi o roubo, a inversão da posse. Sim ou não? É o que eu vou chamar aí da teoria da Amócio. Não é isso? Ocorreu a inversão da posse, mesmo que não seja manso pacífico, eu tenho o roubo consumado. Beleza? E isso, tranquilo? Amócio. Fica ligado, tá? Eu vou dar uma aula agora no Amo Direito, segunda-feira, né, para divulgar o nosso aulão. Perceba bem, o nome é teoria da Amócio, porque eu tenho uma teoria da Mócio também. Coloca aí, Amócio versus Mócio. Coloca aí, porque ele pode te pegar na prova. Aí, olha eu já crescendo, linkando. Olha eu linkando. Coloca aí, Amócio versus Mócio. Amócio versus Mócio. Vamos lá, coloca para mim, coloca para mim e coloca um X, quebra o galho, coloca um X. Amócio versus Mócio. Vamos lá, Amócio versus Mócio. Isso. Tá vendo aí que a colega colocou? Amócio, isso. Amócio versus Mócio, né? T, né? Tzinha aí, tá um latim. Latim, T, joga o T aí, é latim. Amócio, C tem som de T, beleza? Amócio, isso. Amócio versus Mócio. Perceba bem. Mócio quer dizer movimento. Mócio quer dizer movimento. Entendeu? Então, veja, quando você trata do roubo, né, ou do furto, no roubo você tem até a súmula 582 agora da STJ, perceba, quando fala assim, adotou a teoria da Amócio. Da Amócio quer dizer o seguinte, inverteu a posse da coisa, sim ou não? Sim. Deslocou? Não, mas inverteu a posse? Sim. Roubo consumado. Teoria da Amócio. Mócio é movimento, Amócio não movimento, não deslocamento. Entenderam? Então, quando eu falo Amócio, basta a inversão da posse. Existe uma outra teoria que eu vou chamar de Mócio. Tem a teoria da Mócio. Beleza? Fala assim, professor, tem a teoria da Mócio. Amócio é uma coisa, Mócio é outra. Estou chamando, não perceba. E tá aí lá, seu locupletácio, não é isso? Aqui a gente chama não perceba. Eu vou dar uma aula, depois eu vou falar sobre todas essas teorias aí. E aí lá, seu locupletácio. Só que eu quero falar só da Amócio e da Mócio. Beleza? Tá. Então, a teoria que é adotada é da Amócio. Não deslocamento, não movimento. Beleza?
basta inversão da posse, não precisa o agente deslocar. Quando eu falo da adoção da teoria da Mócio sem um A, o agente, além de inverter a posse, tem que haver o deslocamento. Por isso que o nome é Mócio. Mócio, movimento. Mócio, deslocamento. Legal? Então, cuidado, vamos jogar muito duro no Pará. Oh, cuidado, então, com o examinador. Ele pode jogar Mócio, você lê a Mócio e marcar. Aí você vai dançar. O STJ adotou a teoria da Mócio. Aí você, Mócio, dança. Porque a Mócio existe, mas a Mócio é deslocamento. A Mócio é movimento. Legal? Bacana? Cola no aulão, né? Aulão, Entenderam? Então, cuidado. Existe a teoria da Mócio. Da Mócio sem um A. É Mócio, movimento, deslocamento. Inverteu a posse, está na tentativa. Por quê? Para consumação ele tem que deslocar. É a teoria da Mócio. Quando eu falo da teoria da amócio, não deslocamento, não movimento, basta inverter a posse. Deslocou não interessa, eu tenho um roubo consumado. Súmula 582. Mesmo que a posse não seja mansa e pacífica. Legal, então? Bacana, né? Então eu falei aqui do crime silente, falei que o crime silente é a conivência, não é isso? É o que eu vou chamar de participação negativa, é o que eu vou chamar de concurso absolutamente negativo. Não é isso? Aí eu puxei um link, joguei agora no policial que tem o dever jurídico de agir e falei que ele vai responder pelo resultado, né? Ele vai responder por roubo. Sabia? Policial que presencia, né, alguém sendo vítima de roubo e nada faz, ele vai responder pelo resultado. Bacana, responde lá pelo roubo. Professor! Fala, guerreiro. Professor, esse cara que abordou não responde por nada? O policial vai responder no lugar dele? É claro que ele vai responder. E eu ainda digo o seguinte, se o policial, né, presencia aquele fato, né, desejando que a vítima realmente seja roubada, perceba bem. Eu entendo, inclusive, que vai responder por roubo circunstanciado, né? Olha aí, concurso de pessoas, inclusive. E ainda emprego de arma, se ele teve conhecimento da arma. Destrói, chama, não perceba. Entenderam? Responde pelo resultado. Inclusive as qualificadoras. Pela circunstância, né, que acabou circunstanciando o roubo, né? Porque, veja, não há que se falar em qualificadora, né? Tecnicamente errado. Você tem que entender que é uma circunstância que circunstancia o roubo, né? Que provoca a causa de aumento. Entendeu? Por isso que o nome é roubo circunstanciado ou roubo majorado. É errado falar roubo qualificado com emprego de arma. É errado falar roubo qualificado com custo de pessoas. É errado tecnicamente. Mas na prova aparece, fazer o quê? Mas é errado, tá? O roubo qualificado é lá embaixo. A lesão grave, o resultado morte. Porque o roubo qualificado, perceba, toda qualificadora, ela demanda escala penal própria. Lá, na causa de aumento, eu tenho a escala penal do roubo, eu só aumento a pena. Por isso que é circunstanciado, por isso que é majorado. Bate no peito e fala, eu sou adelante focado, porra, essa tá aqui, Zuki, já anotei. Entendeu não? Tranquilo, né? Agora se liga, é claro, né, pessoal, vamos se ligar, né, Quando podia agir, né, é o binômio, né, poder, dever. Aí você tem um dever de agir. Vamos supor lá, um cara abordou a senhora, né? E tem lá mais 4 pessoas virado para o lado do policial, né? O policial tá ali e tal. Como é que ele vai reagir? É complicado, né? Então é meio complicado. O contexto fático da prova vai te passar. Beleza? Tá, ó. É desse jeito que eu vou jogar lá no Pará, hein? www.adelante.net.br. Eu vou para jogar muito duro, tá? Vou de crime silente, vou de concurso absolutamente negativo, não é isso? Vou de participação negativa. Legal então, pessoal, tranquilo? Tá? Então anota aí, tá? Crime silente é a participação negativa, é a conivência. Mestre, quando você vem jogar duro em Teresina, vamos marcar, né? Pra gente ir em Teresina, jogar duro, né? Jogar duro. Pessoal, chama os amigos, tá? Pra ir no nosso aulão lá, a gente jogando duro, né? Cada hora a gente vem trazendo alguma coisa aqui importante, a gente está estudando
pro aulão, tá certo? Então ventilou aqui, eu já venho, já chamo na live. Beleza? Então, crime silente, tá? Na verdade, o cara não pratica nenhum crime, não. A doutrina que chama de crime silente. Deu para entender isso? Que a doutrina chama de crime silente, mas o cara não pratica nenhum crime. Deu para entender? Né? Deu para entender. Deu para entender. Bacana, né? Bacana. Agora tem que entender também, por exemplo, se uma vítima foi alvejada por disparo de arma de fogo e ela caiu, né, se encontra no solo, aí o Tício passou, viu lá a vítima, né, quase morrendo, e veja que ele podia prestar socorro e não prestou, veja, aí eu tenho uma omissão de socorro, artigo 135, né? Professor, mas, pô, ele não prestou socorro, a vítima morreu, não tinha que responder pelo resultado? Não, né, filho? Ali não, ele não tem o dever jurídico de agir, aí eu tenho omissão de socorro. Beleza? Tranquilo? Bacana, né? Professor, eu tô crescendo pra caramba com as lives, eu tô crescendo, que eu tô começando a aprender a raciocinar juridicamente, sabe? No penal tinha assim umas dificuldades, mas você vai falando assim de um jeito que eu vou tentando, vou entendendo, né? Eu vou entendendo. Ah, outra coisa, deixa eu falar outra coisa, pessoal. Mais uma vez eu falo, em relação ao Zucderno, mais uma vez eu falo, o Zucderno, perceba, o Zucderno não é um material que eu digitei. O Zucderno não é um material que eu digitei, beleza? O Zucderno não é um material que eu elaborei. O Zucderno são anotações dos alunos, cada um anota do seu jeito, entendeu? Eu nunca peguei e fiz uma conferência do que está escrito ali no Zucderno. Já vi algumas coisas, assim, do pessoal passar no zap, eu olhar assim, isso eu falei e tal. Mas eu nunca fiz uma conferência de tudo, entendeu? Então não é um material que o professor digitou, não é isso. Né? Eu também tenho que ser sincero. Agora, você quer um Zucderno oficial? Vai lá no canal Alexandre Lima, os vídeos estão lá. Só que tem uma galera que tem preguiça de ir lá e fica pegando, me dá aqui e tal. Se fosse eu, iria lá fazer meu Zucderno. Lá no canal, no YouTube, Alexandre Lino. Meus vídeos, todos os vídeos estão lá, né? Professor, por que você não faz um canal? Para que eu quero um canal? Eu tenho um amigo lá, Alexandre Lino, deixa no canal dele lá, ele pega todos os vídeos, ele já faz, sabe, eu não tenho tempo, ele, vai lá de coração, pega, joga lá, deixa aquilo lá, eu não fico ligando para isso não. Outro dia me perguntaram assim, poxa, esse Zucderno aí você podia pegar, fazer um acerto nele, vender, quero saber de vender, pessoal. Nada, eu vou passando informação, pessoal, pode chamar de Zucderno, caderno, eu não quero nem saber, eu quero que o aluno passe, entendeu? Eu quero saber de... Agora, eu fico chateado o pessoal querer vender, né? E ainda usar Zuc, querendo ou não, faz uma referência a mim. Canal Alexandre Lino, beleza? Mas esse material Zucderno que roda por aí não passou pelo meu crivo, eu não analisei. Tranquilo? Tranquilo? Né? Bacana. Legal, né? É o que eu vou chamar de participação negativa, crime silente, ou concurso absolutamente negativo. Fala, Bruno! Fala, Bruno, meu parceiro. Bruno também é meu seguidor. Isso, diversas questões do maçom também. Rogério Greco, né? Zafa também, Zafarone, né? Isso aí, né? Fica ligado. Por exemplo, tem que ficar esperto, né? O que vem a ser a política criminal verde? O que vem a ser a política criminal verde? Só tem no Zucderno, né? Aí tá lá a questão lá. O que vem a ser a política criminal verde? Aí você chama no direito ambiental. Aí eu tenho que falar para você que você ganhou um 0. Professor, política criminal verde, eu falei do direito ambiental. Falei lá da responsabilidade penal por ricochete, por empréstimo, por procuração. Você ganhou um 0. Mas por quê? Política criminal verde, né? O abolicionismo penal, né? A extinção do direito penal. É a política criminal verde. Não é isso? Vemos o que Zucderno tem os crimes de colarinho azul. O que são os crimes de colarinho azul? Vamos lá agora os adelantes aí. O que são os crimes de colarinho azul? Essa eu dei lá em março, né? Os crimes de colarinho azul. O que são os crimes de colarinho azul? Dá um exemplo de um crime de colarinho azul. E por que o nome colarinho azul? Joga duro, né? Então, exato, né? Veja, eu tenho os crimes de colarinho branco, lavagem de dinheiro, né?
crimes contra a organização tributária, os crimes tributários, melhor dizendo, perceba bem, são praticados, né, por esses grandes empresários, eles utilizam, né, terno, a camisa branca, né, e tal, por isso o nome crime de colarinho branco. Veja que eu tenho determinados crimes, né, os chamados crimes de rua, que são praticados pelaquela baixa classe da sociedade. Tá? Veja furto, roubo, né, a receptação, e perceba que a baixa classe da sociedade, né, veja, ocupam aqueles cargos dentro de uma, vamos raciocinar com uma fábrica, né, ocupam aquele cargo lá da base da pirâmide. Então perceba, os operários, né, trabalham na fábrica, né, é isso? E veja, e qual é a vestimenta que eles utilizam? O macacão azul. Entenderam? Então, macacão azul, operário, né, baixa classe, pratica aqueles crimes, e cifras negras, isso aí. Praticam aqueles crimes, né, chamados crimes de rua, furto, roubo. Não é que o operário pratica esse crime, não é isso. É uma referência, entendeu? É a classe que pratica esses crimes. É por isso que é chamado de crime de colarinho azul. Beleza? Crime de colarinho azul, né? Hoje já se fala também nos crimes de colarinho verde. Crimes de colarinho verde, né? São aquelas fábricas que cometem crimes ambientais. Cometem os crimes, os denominados crimes de colarinho verde. E tem no Zuckerberg, né? Colarinho, vou lembrando aqui, né? Rapaz, é muita coisa, né? Síndrome da mulher de Potifar. Da mulher Potifar. O que vem a ser a síndrome da mulher Potifar? Olha a revisão do Zuckerberg. Síndrome da mulher Potifar. Hein? Síndrome da mulher Potifar, o que é? Veja José do Egito, né? Veja, ele foi vendido como escravo para Potifar. E perceba bem, José, né, foi vendido como escravo, estava lá fazendo o trabalho dele, e a mulher de Potifar olhou para José e falou: eu quero você. E José disse não. Ela: eu quero você. José disse não. E ela chegou para Potifar e falou: José tentou praticar um crime sexual comigo, atribuindo, né, praticando aí, atribuindo um fato delituoso a José, não é isso? Caluniando, não é isso? E um fato ligado a uma questão sexual, né? Então, o que vem a ser a síndrome da mulher Potifar? Síndrome da mulher Potifar são aquelas acusações falsas da prática de delitos ligados à questão da dignidade sexual. Tá certo? Né? Bacana. É a síndrome da mulher Potifar. Então, aquela mulher que se sente rejeitada, chega numa delegacia de polícia e diz que o ex-namorado tentou praticar o estupro, tentou agarrar, não é isso? Forçar um ato sexual, tudo mentira, né? Então ela inventa todo um contexto. É o que eu chamo no direito penal de síndrome da mulher Potifar, porque faz alusão a esse acontecimento que envolveu José do Egito. É por isso que o nome é síndrome da mulher Potifar. Legal, então já tem no Zuckerberg, né, para vocês, na novidade. A gente já comentou muitas coisas, né, diversos temas. Pessoal, vou embora então. Isso. Né? Bacana, síndrome da mulher Potifar, né? Acusações falsas, isso, denunciação, exatamente, né? Delitos sexuais, é isso aí. Beleza, então. É só uma revisão, tem no Zuckerberg aí. Rapaz, mas parece umas moças aqui, mas eu acho que elas não são alunas, não. Sabe? Que fica colocando aí coraçõezinhos aqui, sempre com a roupinha, com pouca roupa. É complicado, né? Eu já andei assim meio que desconfiado. Eu acho que não são alunas, não. Né? Que parece aqui, rapaz, aí bota um coraçãozinho, mas um pouca roupa aí, eu não sei. Aí, ó, apareceu de novo. Eu acho que vai ganhar um Zuc bloqueio, porque não é aluno, né? É meio complicado. Nada contra, né?
Inclusive, vamos jogar duro? Vamos jogar duro. Vamos jogar duro porque, perceba bem, não sei, não posso jogar duro porque aí vai falar que eu estou fazendo referência a essas pessoas, né? Mas não é, eu vou trazer um exemplo. Sem fazer referência a essas pessoas, eu vou jogar duro, que eu lembrei agora de uma questão, né, que pode cair na sua prova. Perceba que a Mévia, ela trabalha no comércio do amor. A Mévia trabalha no comércio do amor. Não é isso? E perceba, o Tício contratou a Mévia, né? Veja, para aquela noite de amor. Bacana, tranquilo. Acordaram lá um valor de R$ 500, beleza? Não vou entrar em detalhe como era o serviço sexual, tá certo? Enfim, aí, né? Rolou lá e tal. E aí aconteceu o seguinte, na hora dele pagar, não quis pagar. Rapaz, tu acredita, sabe o que a Mévia fez? A Mévia, aí eles saíram lá, né, do 5 Estrelas. Aí, o Tício foi entrar no carro. Ela pegou a madeira, né, e falou, sai daí. Mediante grave ameaça, sai desse carro. Ele saiu do carro. Ela pegou a chave do carro e levou. Ela subtraiu coisa ali mediante grave ameaça. Que crime eu tenho aí? Que crime eu tenho configurado? Que crime eu tenho configurado? Que crime eu tenho configurado? Ela pegou, né, aquela madeira, ameaçou e subtraiu o veículo. Exercício arbitrário das próprias razões? O exercício arbitrário das próprias razões é uma coisa que você pode, quando bem jurídico, né, veja, você pode pedir uma tutela em juízo. Será que ela pode pedir em juízo? Cobrar em juízo a prestação de um serviço sexual? Essa prestação de serviço sexual recebe proteção pelo direito? Ué? Exercício arbitrário. E aí? E aí? E aí? Essas e outras no aulão adelante, no aulão delegado, aulão adelante delegado Pará, aulão adelante delegado Pará, essas e outras. Para o STJ, perceba bem, perceba que o comércio do amor, né, a prostituição, é imoral, mas não é ilícita. E para o STJ não há que se falar em não ter a proteção do direito. Então, perceba, hoje, inclusive, é possível a mulher que presta o serviço chamado comércio do amor, né, pleitear na justiça o pagamento do programa realizado. Tanto é que, para o STJ, a prostituta que cobra, a prostituta que subtrai o veículo do cliente, tá certo? Mediante grave ameaça, porque ele não pagou o programa, para o STJ é exercício arbitrário das próprias razões e não roubo. Por quê? Porque deve sim receber a proteção, a tutela jurídica, essa prática da prostituição. Essas e outras no aulão delegado do Pará. Mas quem é adelante das antigas já tem no Zuquiderno. Quem é adelante das antigas já tem no Zuquiderno. Isso, quem é adelante das antigas já tem no Zuquiderno. A Mata Bruno, a Cris. Por isso que quando eu falei, eles já mandaram, né, tal, porque eles têm lá no Zuquiderno. Essa é a antiga já do Zuquiderno, né? Olha lá, volume 2, ele mandou. Decisãozinha do STJ, tá? No sentido de que a prostituição, a prostituição, veja, não afasta a tutela jurídica.
beleza? A proteção do direito, tá? Então, veja, se ela empregou a grave ameaça para subtrair o veículo para satisfazer uma dívida existente de uma prestação do serviço sexual, eu tenho exercício arbitrário das próprias razões e não roubo STJ nesse sentido. Beleza? Quem não sabia disso? Quem não sabia disso? Só seguidores novos, né? Zuckerberg em vários volumes já, né? Quem tem o Zuckerberg não... Tá muito pesado. Quem tem o Zuckerberg tá muito pesado, porque eu faço as colocações aqui, ele já... Né? Bruno, a Cris, esse pessoal que tem o Zuckerberg me acompanha desde janeiro, é bastante polêmico. Como eu fiz uma live sobre na época, né, pessoal? Eu fiz uma live sobre, bacana, vocês têm essas informações. Então, pessoal, é isso, né? A gente faz esse trabalho, né, voluntário aqui. Eu fico feliz porque, porra, sabe, você fala aqui, porra, o aluno tá estudando o que você falou, saca? Então você faz aqui, tenta dar uma testada, já vem já uns 5 já, e você, ó, um seguidor antigo, tu já viu que o seguidor antigo ele já tem a resposta. Ele já fala, professor, e tal, ele lembra, né? Ele pode até não ter lido muito tempo, ele não pode até não ter feito uma revisão, mas ele lembra de eu falando. É ou não é? Ele lembra da live, porra, vi esse professor falando, a voz, né, entra assim, ó, as lives do Zuc são para não esquecer, nunca mais. É isso aí. Valeu, pessoal. Então hoje a gente fez uma live dupla, né? Acabou que a gente fez uma revisãozinha aqui, né? Eu agora vou começar a fazer isso, começar a fazer essas lives, né? E aí eu vou fazendo links para trazer outros assuntos que eu já comentei no Zuckerberg, beleza? Hoje a gente tratou de... O que a gente falou hoje? Crime silente, que é a chamada conivência, que é a chamada participação negativa, que também denomina-se também de concurso absolutamente negativo, tá? Crime silente. E a gente fez uma ligação, né? Chamamos no 13 parágrafo 2º, e ele do 13 parágrafo 2º, como eu falei de roubo, eu já puxei na teoria da Mócio, não foi? Aí, o que aconteceu? Vamos lá, o que aconteceu? Que eu fui puxando. Aí apareceu... Aí eu comecei a falar da... Por que eu entrei na síndrome da mulher Potifar? Eu não sei, né? Alguma coisa me puxou para a síndrome. Aí, como eu falei da síndrome, passou umas meninas aí, né? Botando umas menos roupa, aí eu fiquei meio estranho. Aí eu lembrei de outras coisas, né? Chamei aqui no exercício, né? Arbitrária, STJ. Falei do garante. Ó, a gente fez uma revisãozinha boa aí, hein? Aqui, batendo papo, né? Pum, papá, pum, 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 pum. Não foi? Batemos um papo aqui. Batemos um papo. Né? Revisãozinha aqui, batendo papo e tal. Tem tudo no Zuckerberg, no grupo do Zap. Ó, esse Zuckerberg no grupo do Zap, eu não falei da responsabilidade penal por ricochete. Ih, rapaz, falei do crime de colarinho azul, porra. Falei crime de colarinho azul. Falei do crime de colarinho branco. Falei do crime de colarinho verde. Porra, fizemos uma revista, tá vendo? Esses papos aqui são bons, né? Vamos começar a bater mais papos assim. Branco, azul e verde. Beleza. Política criminal verde, também falei. Joguei duro, né? Tá falando que são as cifras rosas. Cifras rosas. Cifras rosas são crimes praticados, são crimes ligados à homofobia que são praticados e não são levados ao conhecimento das autoridades. É o que eu vou chamar de cifras rosas. Na criminologia. Tem no Zuckerberg. Beleza? Cifras rosas, os crimes, né, levando em consideração a homofobia, né? E quando eu falo de homofobia, eu vou falar de um assunto também que eu já falei. O que são os denominados crimes de ódio? Crimes de ódio são aqueles crimes, né, ligados ao preconceito, né, à homofobia. Eu já tenho uma live sobre isso. Joga aí, Ailton Zuc, né, no YouTube. Crime de ódio. Vou embora. Beleza? www.adelante.net.br, nosso aulão, tá? Vai lá me prestigiar. Você que vai fazer delegado do Pará. Vamos jogar duro lá, tá? Vamos resolver diversas questões naquele padrão que a gente sempre fez, beleza? Sem papinho, sem nada disso. Padrão, vamos cair pra dentro, beleza? Eu, graças a Deus, Deus me ilumina que no aulão de véspera, graças a Deus, eu consigo dar para o aluno diversas questões. Essa é a verdade. Eu sempre faço minha oração e, porra, agora no ano Pará eu falei, pessoal, se liga, tá? Vai cair a tortura omissão, delegado e tal.
Foi ou não foi? Quem estava lá no Pará? Quem estava lá no Pará? Eu falei, ó, se liga aí, que não é um crime equiparado hediondo. Quem estava lá no Pará? Né? Quem estava lá no Pará? Eu falei, questão estava lá na prova, né? Isso. Quem estava no Recife, então, no Recife então foi covardia, né? Que era o SESP, meu freguês. Teve uma questão do SESP que eu falei, ó, pessoal, amanhã vai cair assim, amanhã vai cair assim. O cara vai receber uma ligação para levar a droga, tá? Ele vai levar a droga, vai ser abordado na rua, o SESP vai falar que é um crime tentado, mas é consumado, tá? STJ. Beleza? Beleza. Disque drogas. No outro dia, quem tava lá na prova? O disque droga, o aluno se arrepiou, falou, aí é sacanagem. Aí, foi ou não foi? Quem se arrepiou quando viu a questão? E falou, porra, essa aqui o professor deu ontem. Né? Quem se arrepiou quando viu a questão lá do SESP? Né? Aquela que eu dei ontem, né? Fora as que caíram do Zucderno, então passeou lá no SESP. Pessoal, o Zucderno passeia bem no SESP. Porque tem, tipo assim, parece que o SESP pega o Zucderno e faz as questões, entendeu? Porque estão lá, né? Pô, pega a jurisprudência toda, meu irmão, não tem como. Entenderam? É isso aí. Sou Adelante Focado. Vamos lá, dá um tchau pra mim aí. Batendo... aulão, claro que vai ter, pô. Se vai ter aulão para delegado de Goiás. Pô, meu freguês, o SESP, claro que vai ter. Em breve eu vou anunciar o local, beleza? E teremos novidades nesse aulão aí, hein? Aulão delegado de Goiás, teremos novidades. Deixa eu ficar quieto. Deixa eu ficar quieto que o time vai vir pesado. Deixa eu ficar quieto. A musiquinha, é porque eu entrei aqui rápido, né? Não tem a musiquinha. Valeu. Valeu. Até o aulão, hein? A gente vai jogar duro até o aulão. Um abraço. Adelante, sou. Não tem hoje a musiquinha. Não tem. Beleza? Galera, fica com Deus, tá? No aulão, Pará foi falado do sequestro. E também, né? O colega deu lá, bacana, né? É isso aí, a gente vai jogar duro. E eu tô preparando a parte de crimes contra o patrimônio. Tá comigo. Ai, que delícia. E a parte de crimes também contra a dignidade sexual. Tá comigo. Também vou jogar duro. Bacana? Então gostei, né? Porque tem diversos temas aí que eu posso trabalhar. Ação penal lá no vulnerável, no STJ, entendendo que é vulnerabilidade transitória, ação penal pública condicionada à representação. Eu vou jogar muito duro, né? STJ também entendendo que no estupro não há necessidade do contato físico. Então, se o Tício ele pega a arma de fogo e fala para a Mévia, né, manda ela se automasturbar, eu tenho estupro consumado, muito embora não tenha contato físico com a vítima. STJ nesse sentido. Bacana? Tranquilo? Estupro consumado. Essas e outras. Deixa comigo. Acredita no nosso trabalho. Isso, estupro consumado, né? Mandando, ó. Mas se masturba aí que eu quero ver. Estupro consumado. Não há necessidade do contato físico com a vítima. STJ nesse sentido. Eu vou jogar duro. Bacana? Tranquilo? Fica ligado, né? Deixa comigo. Abraço. Sou Adelante Focado. Jogando muito duro.